Quando a sua empresa estava nesse momento, você não estava exercendo aquilo que você tinha prazer em trabalhar, né? Você estava apagando incêndio. Exatamente, né? Eu estava fazendo outras coisas que eu não tinha... Operacionais. Operacionais que eu não tinha habilidade. Então, foi daí um dos segredos dessa inversão de chave, né? Virou a chave na cabeça. Sabe uma coisa legal, Robson? Assim, ó, que eu sempre falo, porque autogerenciável, as pessoas... né, é um termo muito vago, né? E eu falo, uma empresa autogerenciável, antes de mais nada, é uma empresa que tem gestão, é uma empresa que tem indicadores, é uma empresa que tem cultura, que tem liderança, que tem meta, que cobra meta, que tem acompanhamento das coisas que estão fazendo. Isso é uma empresa autogerenciável. Processos. Tem processos definidos, tem indicadores de processos e uma série de coisas. Metas claras, as pessoas sabem exatamente o que precisa ser feito, Sim. Elas são cobradas por aquilo, então isso é uma empresa autogerenciável. Uma empresa autonegligenciável é uma empresa que não tem meta, não tem processo, não tem foco em resultado, as pessoas não sabem exatamente o que precisa fazer, não tem clareza, ninguém sabe onde essa empresa quer chegar, é um monte de adivinhação, não tem feedback, não tem reconhecimento, não tem comemoração, então é uma empresa autonegligenciável. Total. E aí quando a gente fala do empresa autogerenciável, tem muito cara que fala, isso não existe. E ele não entende que no dia a dia, ele chega às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, sai às 10 da noite, corre atrás do rabo o dia inteiro, é negligente com o financeiro, é negligente com a contratação, é negligente com as metas, às vezes não tem nem meta. Com o desenvolvimento do time. É negligente com o desenvolvimento do time, é negligente com a busca pelos próprios resultados, é negligente com a família, porque chega em casa estourado, dorme e não no tem sofá. tempo pra, sofá. Come pizza fria, é negligente com a alimentação, não vai na academia, até a academia você está fazendo, né? Depois você foi o meu foi o meu mentor, foi o meu fonte de inspiração. Né? Foi. E aí, quando falar autogerenciável, fala, esse cara tá de sacanagem. Mas assim, aí o cara trabalha todo dia, ele fala, e o exemplo? O exemplo de você chegar na tua empresa às 6 horas, correr atrás do rabo, não liderar o time, não ter foco, não ter meta, não ter clareza. Esse é o pior exemplo que pode dar. Sim. Né, que a pessoa pode dar. E aí, normalmente, o que acontece com os empresários todo empresário tem medo de ser roubado. Verdade. Aí ele pega e fala assim, ou eu cuido das finanças ou eu vou colocar alguém de confiança. Da minha família. Isso da confiança pode ser a mulher ou o marido, o cunhado, o primo, o amigo, o melhor amigo, esse tipo de coisa. E é uma pessoa que não entende nada de financeiro. O que acontece quando você coloca uma pessoa incompetente no teu financeiro? Acontece o que aconteceu com o Robson. Ele veio com 250 mil de prejuízo numa empresa que tinha todas as condições de ter lucro. Aí você veio primeiro no alavanca seus lucros, aprendeu sobre finanças, chegou lá e foi ajustando. Isso, a gente foi... Tinha alguma coisa complicada que ninguém consegue entender? Não, era uma atividade simples. Era simples, era você olhar com mais atenção naquilo que estava na sua frente. Olhar o número, negociar, né? Porque às vezes a gente olha o número e fala, é aquilo lá e pronto. Não, quando você olhar e aquele número e fala, dá para melhorar. E acreditar que dá para melhorar. E ter meta, né? Ter meta, vou baixar tantos porcentos e conseguir, ou em porcento, ou em dinheiro, depende. E a meta tem que ser smart, né? Sim. Tem muita gente que não sabe o que é uma meta smart. Toda vez que você coloca uma meta, essa meta tem que ser smart. Ou seja, ela tem que ser uma meta específica. Você tem que conseguir mensurar essa meta. Então, se eu estou tendo 200 mil de prejuízo, a minha meta é zerar o prejuízo. A minha meta é ter 100 de lucro. Quer dizer, uma meta específica, 100 mil de lucro. Sim. Uma meta mensurável, você tem que conseguir medir. Uma meta atingível, relevante, não pode ser fácil. Sim. Pode ser uma meta babinha que tem que tirar você da zona de conforto. Você tem que dar um prazo para fazer isso. Então, quando você estava lá, você fez uma meta smart para sua dívida. Sim, na verdade... isso para vários pontos. Né? A gente começou a colocar a meta, mas assim, colocamos, né? Será que vai acontecer? E aí a gente começou a fazer plano. A ver onde estava saindo sem a gente perceber. Onde tinha desperdício. Onde foi tinha uma das ações que ele mais fez na parte do centro de distribuição. Trabalhando com um produto extremamente perecível. Tem coisa que 3 dias já era, né? Já era. Chegou em 3 dias. Você jogava quantas toneladas de mercadoria fora? Marcelo, a gente não nem tinha media, controle, né? Media. Às vezes isso que é uma autonegligenciável. Tem uma mercadoria que em 3 dias estraga. Perecível. Todo dia ele joga a mercadoria fora e ele nem pesa sabe o quanto ele está jogando fora. A negligência. Total. Para ter um plano de ação para parar de jogar a mercadoria fora, né? A gente começou por aí, né? Primeiro a gente começou na despesa. No produto a gente não foi esse o foco. No produto. Foi na gerenciar os gastos, né? Entender por que a gente gasta. A gente tinha, eu gosto de dar um exemplo do stretch.
a gente gastava R$2.000 de stretch. Só para contextualizar para a galera que está Stretch é ouvindo, uma fita, né? stretch é uma fita que coloca em torno do pallet, por exemplo, que está com as caixas de laranja. Essa fita não tem uma cola, mas ela segura a carga no pallet. Então, todas as coisas que saíam no caminhão tava com essa fita. Isso, aí a gente começou, aí eu mudei para uma fita. Só que nessa fita, ela teoricamente era mais barato. Então a gente comprou a fita, sei lá, o equipamento custou R$700 e a fita, 3 rolos de fita que dava para durar duraria um mês, mais R$100 por fita. Então, De 2.000 foi para 800. foi para 800, né? Só nessa ação. Beleza, só que aconteceu na operação. Essa fita era mais difícil de fazer, De colocar. de colocar no pallet. Aí chegou um cara e falou assim, faz o seguinte, compra corda. A gente amarra o pallet, que é o suficiente, porque a gente amarra o pallet aqui, nós chegamos no cliente, nós temos que desfazer. E se você comprar corda, né, não precisamos mais. Beleza, eu fui lá, comprei 1.000 metros de corda, que dava R$400. E nunca mais gastou. Acabei o estresse da empresa, o estresse literal, os dois, né? E tinha um episódio aí. A compra do estresse nunca era o estresse suficiente. Chegava na 3ª semana do mês, Tinha que sempre comprar mais acabava, stretch. tinha que comprar mais. Então não era só 2.000. E aí, depois dele ter vindo pro Alavanque Seus Lucros, ele começou a responder: não. Esse é o estresse do mês. O pessoal não sabe, mas a TT, ela é uma especialista do método EAG e ela faz acompanhamento com os nossos clientes. E ela que fez o acompanhamento do Robson. Como que foi fazer o acompanhamento dele? Foi difícil, teve que dar choque nele? Ele é um cliente mais... Olha lá, hein? Porque tem cliente mais fácil, cliente mais difícil. Como foi esse cliente, TT? Não, assim, foi desafiador, Foi porque desafiador. ele chegou num momento em que ele estava sem o controle, né, da operação dele. Mas ele estava bem consciente. Como ele tinha passado por 2 processos nossos muito próximos, né? Porque ele veio no Alavanque Seus Lucros. E 2 semanas veio na depois, imersão. ele veio na imersão que a gente fala sobre cultura, liderança e gestão. Ele estava bem presente. Então, a gente começou a arrumar a casa. Vamos arrumar do começo? Então, a gente sentou, fez o organograma, começou a fazer as RCFs, que são as responsabilidades chaves da função de cada um, pelo menos dos coordenadores dele, para conseguir trabalhar a delegação. Para as pessoas entenderem o que elas são pagas para fazer. Exatamente, Sim. o que elas são pagas para fazer. E aí eu falei para ele, o que você mais gosta de fazer na sua operação? Porque eu sentia que ele tinha muito essa dor, assim, que ele trabalhava, corria atrás do rabo, mas eu não vi o brilho no olhar dele ali na operação, né? De E aí o que verdade. ele respondeu? Compras. Aí eu falei, por que você não está fazendo isso?